Estratégia de busca é um método composto de termos, operadores booleanos e sinais gráficos que seguem regras de combinação para encontrar a informação desejada nas bases de dados. Ou seja, você tem o objetivo do seu trabalho e tem uma pergunta formulada que você quer responder. E aí você vai fazer a estratégia de busca para encontrar as informações disponíveis nas bases de dados. A estratégia de busca elaborada de forma precisa assegura para você a efetividade dos resultados. Ou seja, para que ela seja de fato efetiva, você precisa de alguns passos. Primeira coisa, você precisa escolher seus termos ou seus descritores. Os operadores lógicos, dá para colocar alguns sinais que eu vou ensinar, e depois dá para usar os filtros das bases de dados ou interfaces. Então, para a gente fazer uma boa estratégia de busca, nós temos que seguir esses passos, essas etapas. Primeiro, selecionar os termos, ou seja, as palavras de linguagem natural. Pode ser aquela palavra que eu ouvi no jornal, que eu li em algum lugar, que meu professor me sugeriu, né? Só que para isso, eu preciso ver se essa linguagem natural tem um termo relacionado a ela, que é um termo controlado dentro dos descritores da área da saúde, que é o MESH, o DEX e o INTRI. Depois disso, que a gente escolheu a nossa linguagem natural, identificou a linguagem controlada nos descritores da área da saúde, nós vamos inserir os booleanos e aí elaborar os conjuntos que formarão a nossa estratégia. Os operadores booleanos têm o objetivo de definir para o nosso sistema de busca como deve ser feita a combinação entre os vários termos da nossa pesquisa. Eles podem ampliar ou especificar os resultados da nossa busca. Por exemplo, o operador booleano OR, ele é utilizado para agrupar termos ampliando a nossa pesquisa. Então, se eu colocar câncer numa base de dados, ela vai procurar em todos os seus trabalhos, todos aquelas publicações que contenham a palavra câncer. Vamos dizer que existam 1000 resultados com a palavra câncer, a base guarda. Aí eu vou colocar OR pulmão, a base vai, procura, vamos dizer que tem mais 1000 trabalhos com a palavra pulmão. Quando eu coloco OR, ela vai somar, então ela vai trazer, em tese, 2000 artigos, porque ela vai trazer o de câncer e o de pulmão. E nesse caso, a ordem dos termos não altera, né, o resultado. Então, a gente não precisa se preocupar de colocar câncer ou pulmão ou câncer. Quando é indicado o uso do operador OR? Eu uso o OR para quando houver sinônimo, por exemplo, câncer, OR tumor, OR neoplasia. Quando as palavras têm acrônimos, siglas ou abreviações, o exemplo aqui é da diabetes, que pode aparecer na forma extensa, ou a sigla. Quando há variações de grafia de alguma palavra. Radiografia, por exemplo, ela tem diversas formas de escrever, com X, com hífen, raio-X, raio-X. Então, eu preciso colocar todas as variações para que eu não perca nenhum trabalho. Eu também posso usar o OR quando eu for fazer uma pesquisa com termos relacionados. Então, por exemplo, o meu trabalho vai falar de pneumopatias obstrutivas, mas eu também quero pesquisar asma, bronquite ou efizema pulmonar. Então, eu vou colocar OR entre os termos relacionados. O AND, ele já é diferente. Ele é um buscador booleano de intersecção, porque ele restringe o resultado, pois recupera os documentos que contenham todos os termos da busca simultaneamente. Então, por exemplo, se eu for pesquisar asma, eu digito na base de dados, peço para ela procurar, vamos dizer que eu tenha 100 artigos com a palavra asma. Bronquite, eu vou lá de novo, coloco a palavra bronquite, ela vai procurar, mas vamos dizer que tenha mais 100 artigos com a palavra bronquite. Mas eu não quero asma ou bronquite, eu quero que tenha os dois juntos, no mesmo trabalho, eu quero encontrar os dois termos, asma e bronquite. Então, neste caso, a base vai trazer para mim apenas aqueles artigos que tenham os dois termos da minha busca. Por isso que os resultados recuperados devem conter um e o outro termo. Se não tiver um dos termos, a base não vai trazer. O operador NOT, nós temos que tomar um pouco de cuidado com ele. Ele é um operador de exclusão. Alguns sistemas usam EndNote e outros NOT. A PubMed, por exemplo, usa NOT e a BVS, que é uma plataforma da Bireme, usa EndNote. Temos que tomar cuidado porque o NOT, ele exclui os termos da pesquisa. Então, ele equivale à expressão sem a palavra, ou sem as palavras. Neste caso, se eu colocar cães, não gatos, serão recuperados apenas documentos que tenham o termo cães e excluído os artigos que tenham as palavras gatos e cães simultaneamente. Então, se de repente um pesquisador estudou câncer em cães e em gatos, e se eu colocar não gatos, eu vou perder esse estudo. Então,
a gente sempre pede cautela, a gente pede que você nos procure na biblioteca, porque é um operador delicado e você pode perder alguma coisa muito importante. A gente sempre prefere usar o OR e o AND, e depois, como pesquisador, você filtra e diz para o seu trabalho o que você quer incluir, excluir, do que perder algum trabalho que possa ser relevante para a sua pesquisa. E nesse caso, tomem cuidado, porque a ordem das palavras mudam sim o resultado. Então, o EndNote ou o Note, ele deve ser colocado antes da palavra ou termo que deseja excluir da busca. Você pode também usar na sua estratégia de busca alguns sinais de pontuação. Você pode usar a truncagem. Ela permite a recuperação de todas as formas do termo a partir do truncamento do radical invariável da palavra. Então, por exemplo, se eu digitar infor e colocar o asterisco, na base PubMed e nas outras, ela vai recuperar informação, informações, informante. E a truncagem, ela se dá por meio de símbolos específicos, que variam de base para base. Como eu falei, PubMed é o asterisco, né, e as outras bases, e na Lilacs a gente usa o cifrão. Aqui eu tenho exemplos de uma estratégia sem o uso da truncagem e uma com o uso da truncagem. Nós sempre vamos preferir sem uso de truncagem, a menos quando a gente realmente não sabe como a palavra se comporta, a gente pode usar sim a truncagem. Porque tem algumas bases de dados, por exemplo, a Embase, que é uma base bem sensível, e ela pode entender que esse caractere, que esse asterisco é um caractere e pode dar erro de sintaxe. Então, sempre que possível, preferimos fazer a estratégia sem o uso da truncagem. Mas onde é que eu vou encontrar os termos, né, como eles devem aparecer na minha estratégia? Nos descritores da área da saúde você vai encontrar e eu vou te ensinar logo a seguir. Nós podemos também usar as aspas duplas. Elas são usadas para recuperar termos compostos por duas ou mais palavras ou até mesmo uma frase na expressão de busca. Por exemplo, desenvolvimento infantil. Se eu colocar desenvolvimento infantil com aspas, eu vou recuperar a palavra junto, que para mim é uma expressão. Agora, se eu tirar a aspa, eu vou recuperar só desenvolvimento e só infantil. Infantil é aquela criança que está na pré-escola, mas não é isso que eu quero. Eu quero saber qual é o desenvolvimento dessa criança. Se ela está se desenvolvendo bem mentalmente, fisicamente, né, todo esse desenvolvimento dela. Então, para mim, interessa sim que o termo venha junto, desenvolvimento infantil junto. Abaixo eu tenho um exemplo de uma busca sem as aspas, né, que demonstra que procurou as palavras separadas, depois as palavras juntas e veio um resultado. E do outro, com as aspas, que recuperou menos coisas, mas pelo menos, né, trouxe para mim o termo que eu realmente preciso. Tá? E todas as aspas abertas devem ser fechadas e sem espaço entre o termo e o símbolo. Não se esqueça disso. Eu posso também usar o parênteses. Ele é utilizado para indicar a prioridade desejada nas operações e para separar operadores booleanos diferentes na mesma estratégia. Isso vai nos remeter à nossa época lá do Fundamental 2, o ensino médio, que a gente fazia aquelas expressões matemáticas. E é isso, é semelhante a uma expressão matemática, onde as operações são realizadas de dentro para fora do parênteses. Aqui eu tenho uma expressão que eu fui fazendo primeiro o parênteses, cheguei num resultado, e uma outra que eu não relevei o uso do parênteses e o resultado deu completamente diferente. E é assim também com as bases de dados. Então, eu tenho um primeiro conjunto, né, fechado aqui pelo parênteses, tenho um AND e um segundo conjunto. Se eu fizer assim, a base vai procurar o meu primeiro conjunto e depois ela vai guardar esse resultado, vamos dizer que tinha 50 resultados com câncer de próstata, e depois ela vai procurar prognoses ou prognoses. E vamos dizer que ela tenha mais 50, e aí sim ela vai fazer a intersecção dos conjuntos. Se por um acaso eu me esquecer, tirar, por exemplo, o parênteses da frente do AND, pode ser que esse primeiro conjunto faça a combinação só com a primeira palavra prognoses. Isso é muito ruim, porque se alguém tiver publicado com prognoses, eu corro o risco de perder esse trabalho, porque eu não fiz conjunto do conjunto. Então, o parênteses é bastante importante para definir essas combinações dentro da minha estratégia de busca. Agora nós vamos falar dos descritores em ciências da saúde. O que são eles e quem são eles? O DEX, o MESH e o ENTRI.
A função do DEX e de outros vocabulários controlados, como o MESH e ENTRI, é servirem como linguagem única para indexação e recuperação da informação em base de dados, controlando os sinônimos e padronizando o uso de termos com o mesmo significado, segundo os autores demonstrados aqui. Descritores. O que são, então, os descritores, conforme os autores? Também chamados de palavras-chave, keywords, termos-chave, unitermo, cabeçalho de assunto, termos preferidos, termos autorizados oficiais, foram criados para classificar as informações e facilitar as pesquisas bibliográficas. E também o uso correto dos descritores serve como meio de acesso para a localização e recuperação dos artigos nas bases de dados. Então, por exemplo, eu vou fazer meu trabalho, eu faço o meu resumo, né? Primeiro eu faço na língua vernácula, como eu estou no Brasil, eu vou fazer em português, e vou colocar as minhas palavras-chave. As minhas palavras-chave ou descritores, como o próprio nome diz, tem que descrever o que o meu trabalho, o que é mais importante no meu trabalho, quais são os assuntos que ele vai trabalhar. Normalmente a gente coloca de 3 a 5 palavras-chave. E depois nós vamos fazer um outro resumo numa outra língua. Normalmente a gente faz em inglês, por ser a língua aceita no meio acadêmico. Mas se a pessoa quiser depois fazer espanhol ou italiano, uma outra língua que ela fale, ela pode também. Mas prioritariamente a gente precisa fazer na língua vernácula, que daí são as palavras-chave, e no inglês, né, que são os keywords. O MESH. O MESH é o vocabulário controlado e organizado hierarquicamente produzido pela Biblioteca Nacional de Medicina. É utilizado para indexação, catalogação e busca de informação biomédicas relacionadas à saúde. Inclui os cabeçalhos de assunto que aparecem no Medline PubMed e outros bancos de dados da NLM. Aí o que aconteceu? Como aumentou muito a literatura da América Latina e Caribe, a BIREME criou o DEX MESH. Ele é um tesouro que foi criado pela BIREME para servir como uma linguagem única na indexação de artigos de revista científica, livros, entre outros tipos de materiais. Ele é usado na pesquisa e recuperação de assuntos da literatura científica nas fontes de informação disponível na Biblioteca Virtual em Saúde, como a Lilacs, Medline e outra. Ele foi desenvolvido a partir do MESH, ou seja, todos os termos que estão no MESH também estão no DEX, mas nem todos os termos que estão no DEX estão no MESH, porque aqui no DEX, além dos termos do MESH, foram colocados também os termos que são comuns à nossa região, ou seja, América Latina e Caribe. SUS, por exemplo, SUS tem aqui no Brasil, então talvez a gente não vai encontrar em outro descritório da área da saúde, senão no DEX. E ainda assim, aqui a gente consegue também as terminologias de vários idiomas. Então tem português, inglês, espanhol e agora, na edição de 2023, o francês, proporcionando um meio consistente para a recuperação da informação. Aí, depois disso tudo, a Europa, ela tem uma base chamada Embase. Então, ela também sentia necessidade de incluir os termos que eram comuns só para a Europa. Então, o ENTRI foi adequado do MESH e, além dos termos, ele inclui toda uma gama de termos para medicamentos, doença, dispositivos médicos e conceitos essenciais para a biomedicina e ciências da vida. E ele foi criado para indexar todo o conteúdo da base de dados Embase. Agora, nós vamos praticar. Neste meu caso, a minha pergunta formulada, a pergunta da minha pesquisa é: o consumo de vitamina C pode ajudar no controle da hipertensão? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar os meus termos, que é meu vocabulário natural, levando em consideração o título do meu estudo, o objetivo e o resultado que eu espero. Então, agora, nós vamos entrar na página da biblioteca, clicar em acervos físico e digital e, em bases de dados e outras fontes de informação, nós vamos clicar no DEX MESH. Então, ele está aqui. E aqui, eu posso escolher o idioma que eu quero fazer pesquisa, no meu caso está em português, e eu tenho 5 métodos de busca. Para nós, vai interessar
qualquer termo, ou seja, pesquisa pela palavra digitado no campo de busca em todos os termos, né, descritores e termos alternativos, independente da ordem da palavra no termo, ou o termo exato. O termo exato pesquisa pelo termo que corresponde exatamente à palavra que a gente digitou, tá bom? Então, eu vou começar colocando qualquer termo para a gente ver a diferença. No meu caso, eu tive que selecionar, então, as minhas palavras, os meus termos naturais. Eu vou colocar hipertensão. Aqui, tanto faz eu digitar maiúsculo, minúsculo, com acento ou sem acento, ele reconhece. Então, eu localizei 24 resultados de termos que têm em sua composição a palavra hipertensão, tá? Mas daí, eu ia ter que ficar procurando qual que é a hipertensão que eu quero, qual é o termo que eu quero. Então, nesse caso, é preferível, já que eu sei exatamente o termo que eu quero, colocar termo exato. Fica mais fácil para mim. E aqui, então, eu vou ter várias coisas, mas o que me interessa é essa primeira parte dos detalhes. Mas se eu clicar em conceito, ele vai dizer para mim que o termo preferido é hipertensão. Ou seja, quando eu for publicar meu trabalho, esse é o melhor termo para eu colocar em palavras-chave. Darcila, eu fui procurar e não encontrei. O termo que eu estou buscando não está no Dex. O que eu devo fazer? E nem no Mesh, e nem no Entri. Eu posso usar o termo natural? Pode, porque o Dex, o Mesh e o Entri, eles estão em constante transformação. Sempre entram termos novos. Pode ser que aquele termo que você está usando, ele ainda não está aqui, ou porque ele não é um termo da área da saúde, ou porque ele ainda é novo, então ainda não foi indexado, mas pode ser que ele apareça. Mas mesmo assim, você pode sim usar. Você vai colocar na sua estratégia o termo natural. Algumas revistas, mas isso depende muito da revista, pode ser que peça para você que o seu termo esteja no Dex, no Mesh ou no Entri. Sendo assim, você evita colocar o termo natural como descritor. Você pode colocar no título. Então, por exemplo, interoperabilidade. Eu quero falar sobre a interoperabilidade da equipe médica com o paciente ou com a família do paciente. Mas eu estou procurando e não tem. Aí, eu coloco, então, no título, a interoperabilidade entre a equipe médica e a família do paciente. E coloco também no resumo. O presente trabalho vai abordar como é que é feita a comunicação e a interoperabilidade entre a equipe de saúde. Então, por que isso? Porque as bases de dados, elas recuperam principalmente no título, no resumo e na palavra-chave. Então, mesmo que eu tenha usado um termo natural e colocar nesses campos, a base vai pesquisar e vai trazer para mim, certo? Mas o nosso caso tem e é hipertensão. Então, o que é que eu vou pegar aqui para eu poder fazer a minha estratégia de busca? Perceba, então, que, como eu falei, ele traz vários idiomas, né? Ele traz o termo em português, em inglês, em espanhol e em francês. E aqui ele traz também os termos alternativos. O que são os termos alternativos? São os sinônimos dessa palavra, dessa palavra. E elas precisam também constar na minha estratégia. Outra coisa importante que eu devo ler é a nota de escopo. Será que é realmente isso que eu quero pesquisar? Então leia, né? Veja se realmente, porque às vezes tem palavra que confunde a gente, que é meio parecida e não é bem aquilo que a gente quer, tá? Aqui é para os indexadores, né? E a gente pode ver se existe também algum termo relacionado. Então, ó, veja também os descritores. Pode ser que eu também queira antihipertensivos. Se eu quiser, né, eu vou lá e vou incluir também, que a gente chama de termo relacionado, antihipertensivos na minha estratégia. No meu caso, eu não quero. Então, o que é que eu devo pegar aqui para fazer a minha estratégia? Agora, nós vamos abrir um documento de texto, pode ser o bloco de notas, pode ser o Word, o que você preferir, tá? Para a gente colocar, então, a nossa estratégia. Então, aqui, eu já deixei um documento previamente feito para a gente poder ter como exemplo. Então, no meu caso, eu vou digitar no Dex, como eu já falei, a palavra hipertensão, e eu vou fazer com todos os termos. E depois eu vou digitar vitamina C, tá? Eu tenho que fazer com todos os termos da minha pesquisa. Então, o que é que eu vou colar aqui? Eu posso copiar um por um,
tá? Ou para facilitar, eu posso pegar os termos e colar lá. O francês, a gente tem optado por não colocar, porque na maioria das vezes na América Latina e Caribe se publica em português ou espanhol. Mas se você quiser colocar, é opcional. Então eu não vou colocar. Eu copio esses termos, vou no meu arquivo de texto. Como eu falei, pode ser copiado um a um, mas eu preferi de uma vez para facilitar. Vou copiar os termos alternativos que são os sinônimos, se houver, porque tem alguns termos que não tem sinônimo. Vou colocar aqui. O que eu fiz aqui para assumir essas marcações da internet? Eu vim aqui, ó, tá? Manter somente texto. E agora eu começo, então, a montar a minha estratégia. Lembra que eu falei que a minha estratégia tinha os operadores booleanos, tinha parênteses, é agora, então, que eu começo a fazer isso. E aqui, eu vou usar os operadores booleanos em caixa alta, ou que a gente chama de letra maiúscula. Depois eu explico por quê. Vou colocar o or, porque são sinônimos, lembra que eu falei que sinônimos a gente tem que colocar tudo? Porque se alguém publicou com pressão arterial alta, hipertensão arterial, eu não vou perder nenhum resultado. Que tanto faz para mim, hipertensão, né, ou hipertensão arterial sistêmica. E como eu falei, coloca também o inglês, português, espanhol. E aqui eu fecho a minha estratégia. Esse, então, é meu primeiro conjunto. E eu vou fazer também com o meu outro termo. Mas antes, eu já falo para vocês porque nós vamos precisar depois. Já copie o termo em inglês embaixo para que a gente vá depois lá no mesh, tá? Então, hipertensão, tá vendo que eu já deixei aqui? Agora eu vou buscar a vitamina C. O espanhol e o português são escritos da mesma forma. Então, para não poluir minha estratégia, porque nossa língua deriva, né, da mesma formação, eu tiro, não preciso deixar, certo? Só para não ficar poluído. Então, eu vou pegar o meu outro termo. E, gente, se eu tiver 4, 5, 6 termos, eu vou buscar todos os termos nos descritores da área da saúde. Vitamina C. Eu vou deixar em qualquer termo, porque eu quero mostrar para vocês isso aqui. Então, ó, apareceram 4 resultados que contenham em sua composição a palavra vitamina C. No caso, é essa daqui que eu quero, é só vitamina C, tá? Então, eu vejo todas, mas é isso aqui. Se eu usei essa busca de qualquer termo, onde é que eu vou ver, então, o termo para mim? Eu venho aqui, ó, veja detalhes, tá? Se eu for em conceito, então eu vou ver que ácido ascórbico é o conceito preferido. O que isso quer dizer? Lembra que a gente falou de termos naturais, palavras naturais e termo controlado? É isso. Vitamina C é o meu termo natural. É o que eu falo no meu dia a dia. Eu vou tomar minha dose de vitamina C. Ninguém fala, eu vou tomar minha dose de ácido ascórbico. Mas o ideal, quando eu for publicar, é que em palavras-chave eu coloque o termo preferido, tá? O conceito preferido. Então, eu vou colocar ácido ascórbico. Se eu tiver dúvida, é sempre aquele que vai estar em negrito aqui para mim, ó, tá? É ele que eu vou usar. Então, vamos lá. Eu vou pegar o espanhol, o inglês e o português. Volto lá. Não, pera que eu copiei errado. Copiar. Coloco aqui. Deixo somente texto. Aqui eu tinha colocado o espanhol, o francês eu não tinha visto, ó, eu vou tirar. E também eu coloco o termo alternativo, né, que eu falei para você, que é o sinônimo. Eu tenho, então, o meu segundo conjunto. Vou colocar parênteses, vou colocar o booleano, né, o operador booleano OR. Cuidado com os espaços também,
que às vezes a base entende que o espaço é um caractere e depois dá erro. Eu fecho o meu conjunto. Então, sendo assim, né, eu tenho os meus dois conjuntos. Vou aproveitar para deixar o inglês lá embaixo, que a gente vai precisar deles depois. E aí, como é que fica, então, a minha estratégia do DEX, do MESH e do Entrim? Fica assim, tá? Então, essa é a estratégia de busca que eu vou usar para pesquisar nas bases de dados nacionais, principalmente da Biblioteca Virtual em Saúde, que é a BVS, por exemplo, a Lilacs, né? E a Cielo. E atenção, se você estiver fora do campus, acesse a Cielo conectado ao VPN ou à rede CAF, que depois eu vou mostrar quando eu estiver na Embase, tá? Então, deixa eu voltar para o meu documento do Word. E aí vai ficar, então, deixa eu tirar aqui para não atrapalhar. Aqui vai o meu ente. Ou seja, eu estou dizendo para a base, né, se tem trabalhos que falem do uso da vitamina C para pacientes hipertensos. E se, com o uso da vitamina C por um período, que eu vou determinar depois, esse meu paciente vai diminuir a hipertensão dele, vai aumentar ou não vai acontecer nada. Eu posso também, de repente, estar fazendo um outro trabalho de campo, ou de olhar né, acompanhar o meu paciente. Então, eu tenho 100 pacientes, um estudo clínico, eu tenho 100 pacientes que vão tomar vitamina C, outros 100 pacientes que não vão tomar vitamina C, e ao final de um período, vamos dizer que 2 anos, eu vou avaliar qual foi, então, a diferença do uso ou não da vitamina C nesse meu paciente. Mas, independente disso, eu preciso ter a literatura que comprove o que eu estou dizendo. Ah, olha, no meu trabalho, eu descobri que a vitamina C ajuda, sim, a diminuir a pressão. Não, no trabalho do Oliveira, do Sanches 2022, eles disseram que não tem diferença significativa. Então, eu preciso ter o referencial teórico, né, para apoiar ou até para refutar uma ideia, né? E como aqui a gente está falando de revisão de literatura ou visão integrativa, é isso mesmo que a gente faz. A gente vai pegar os trabalhos que já foram publicados e vai fazer uma revisão para ver, então, o que é que foi publicado sobre o assunto que a gente está pesquisando, certo? Então, esse foi o DEX. Atenção! Para a elaboração de estratégia de busca do DEX, quando você for incluir termos relacionados ou vocabulários na tonal, coloque parênteses conforme o exemplo. Então, você abre um parênteses, abre outro parênteses, faz um conjunto, coloca o AR, coloca o termo relacionado em outro conjunto, fecha esse parênteses e fecha de novo. Então, nesse caso, transtornos de ansiedade é o termo relacionado. O que a base vai entender? Que você quer que resolva o primeiro conjunto, que é a ansiedade, que resolva transtornos de ansiedade, que é o termo relacionado, e depois faça o OR entre os dois conjuntos. Então, ela vai fazer conjunto e subconjunto para responder a sua pergunta de busca. Dicas valiosas. Coloque em maiúsculo os operadores OR e AND, para não conflitar com os descritores que contêm OR e AND em sua composição. O uso das aspas é obrigatório nas bases de dados internacionais, porque garante que a expressão ou termo composto seja recuperado junto, evitando que um termo apareça no título e os demais no campo do resumo. Então, por exemplo, transtornos de ansiedade generalizada. Você quer essa expressão, então ela está entre aspas. Observe o resultado. Se for necessário, modifique ou construa outra estratégia para conseguir o resultado satisfatório. O que isso quer dizer? Então, por exemplo, você fez uma pergunta, você formulou uma pergunta, que no meu caso é pacientes com recidiva de neoplasia intestinal que trataram com quimioterapia e radioterapia. Eu fiz a minha estratégia com todos os termos da minha busca e rodei. E atenção, eu estou dando de exemplo a base Lilacs. Na Lilacs, o resultado foi 0. Isso pode ser muito ruim para algumas pessoas, porque, como eu falei, a gente precisa dos resultados, né, do referencial teórico para poder fazer o nosso trabalho. Mas se o pesquisador estiver num doutorado ou num pós-doc, que ele precisa que a pesquisa dele seja inédita,
inédita, o 0 pode ser um bom resultado. Então, depende muito do referencial e do olhar do pesquisador. Eu posso me desesperar quando eu vejo um 0, mas ao mesmo tempo eu posso dizer que bom que ninguém publicou sobre esse assunto, porque eu vou publicar. Então, o que justifica a elaboração do meu trabalho é que é um trabalho inédito e que ninguém falou disso, né? Podem ter falado de neoplasia intestinal, podem ter falado de pacientes que trataram com quimioterapia e radioterapia, mas de repente ninguém falou quando esse paciente teve uma recidiva, né? Pode até ter aparecido em outro lugar, mas o câncer dele recidiu. Então, 0 pode ser sim um número importante. Mas, se eu não preciso dessa exclusividade, né, se para mim está muito específico, o que eu posso fazer? Eu vou reformular a minha estratégia e vou deixá-la mais abrangente. Então, o que eu vou fazer? Eu posso trocar ou até excluir um dos descritores. Então, aqui eu refiz a minha pergunta e tirei o descritor recidiva e deixei apenas paciente com neoplasia intestinal que trataram com quimioterapia e radioterapia. Então, eu reformulei e tirei o descritor recidiva. Deixei pacientes com neoplasia intestinal que trataram com quimioterapia e radioterapia. E quando eu fui pesquisar na base Lilacs, eu obtive 4 resultados. E, de repente, até aquele resultado que deu 0, se eu for procurar em uma outra base, uma base internacional, pode ser que tenha resultado. Aqui é um exemplo, né, para a gente entender como é que a gente pode reformular a nossa estratégia para obter o melhor resultado. Então, nesse caso, eu tirei recidiva e encontrei 4 resultados. Então, é isso. Eu vou falar sobre esse assunto. Essa é a minha pergunta formulada. Quantos trabalhos tem na Lilacs de pacientes que tiveram câncer intestinal e que trataram com quimioterapia e radioterapia? Mas ainda assim, eu estou achando que está muito específico. Eu quero deixar o meu trabalho ainda mais geral. Eu posso, ainda assim, tirar mais algum termo. Então, nesse caso, eu deixei só pacientes com neoplasia intestinal. Essa é a minha pergunta. Quando eu rodei na base Lilacs, pesquisei na Lilacs, deu 1.890 resultados. Aí você achou que recuperou muito. Nossa, é muita coisa, está muito geral, né? Eu posso também usar os filtros da base para refinar essa minha busca ou fazer o contrário. Como eu mostrei, eu posso voltar e colocar de novo outros descritores para que ela fique mais específica. Então, de novo falando, depende muito da necessidade do pesquisador. Não existe uma fórmula. O que é bom? É bom eu recuperar 50, 30, 20 artigos? Não. Vai recuperar o que é que tiver de publicação dentro das bases de dados. E eu, como pesquisador, vou depois analisar esses resultados e ver se ele me atende. Se ele não me atende, de novo falando, reformule a sua estratégia. Veja qual é o melhor descritor para ser usado. Vê se aquele não está te atendendo. Então, essa é uma dica muito valiosa. Agora, nós vamos pesquisar no MESH. Mesma coisa, entre no site da biblioteca, clique em acervos físico e digital, base de dados e outras fontes de informação e em descritores em ciência da saúde, clique em MESH. Então, vamos lá. MESH. E aqui, o que é que eu vou fazer então? Eu vou pegar o termo em inglês da minha pesquisa, porque depois essa estratégia vai ser pesquisada nas bases internacionais. Nós só rodamos inglês, português e espanhol nas bases nacionais, né, que eu falei para vocês, da BVS e a Cielo. E aqui nós vamos fazer em inglês, porque as bases internacionais, né, só aceitam a busca em inglês. Então, eu pego o termo hipertensão, vou lá no MESH. Quando eu digito, ele já vai me dar vários termos que contêm a palavra hipertensão na sua composição. Mas eu prefiro pesquisar porque eu preciso analisar esse resultado. E aí ele está dizendo para mim que ele encontrou 53 resultados que contêm em sua composição o termo hipertensão. Eu posso olhar, ver se de repente até posso mudar. Nossa, eu queria tanto esse termo e eu não sabia, né?
Mas, no caso, a gente sabe que é hipertensão que a gente quer, inclusive ele tem uma descrição do que é hipertensão, né, para eu ter certeza do que eu quero. E aqui o que vai me interessar, então, além da definição? Os entretermos, se houver, porque às vezes aquele termo que eu estou pesquisando não tem variação, né? Aqui vão entrar os sinônimos, singular e plural, masculino e feminino, e eu tenho que pegar todos os termos que aparecem aqui. Os demais campos não me interessam neste momento, tá? O que me interessa de fato são os entretermos, se houver. Então, eu vou copiar, vou lá no meu documento. É mais fácil, gente, se a gente colocar num documento de texto, porque senão depois a gente vai ficar copiando, digitando, fica muito mais difícil. Então, eu abro aqui o meu parênteses. E um detalhe importante, que eu já até falei, nas bases internacionais, se houver termo composto, eu preciso colocar aspas duplas, tá? Se o termo não for composto, que nem hipertensão não é, eu não coloco. Certo? E vou fazendo, então, a minha estratégia. E eu faço isso com todos os termos da minha pesquisa. E fecho aqui. Vou fazer também com o ácido ascórbico. E vou pedir para pesquisar. De novo, ele me fala ou que tem 29 resultados, né? Mas eu já estou vendo aqui o ácido ascórbico e é o que eu quero, então eu vou clicar nele. E vou pegar todos os termos que se encontram aqui em entre termos. Todos, todos. Ah, Darcila, mas está invertido, tem vírgula. Pego tudo. Peguem tudo. Você deve pegar tudo para colocar na sua estratégia. Porque em algum momento foi indexado assim nas bases da PubMed. Ou, né, nas outras bases que também usam o Mesh. E aí, então, eu vou montar a minha estratégia, lembrando sempre das aspas duplas. Como são muitos termos, para facilitar, eu já deixei a minha estratégia aqui embaixo, ó, pronta, tá? Então, eu vou usar ela para facilitar para a gente. Mas não pode esquecer de pegar todos os termos, tá? E colocar aqui. Então, eu vou subir o meu conjunto. Então, eu tenho o meu conjunto de hipertensão e tenho aqui o ácido ascórbico. E aí, eu vou colocar o END entre eles. Então, esta é a estratégia de busca que eu vou pesquisar nas bases internacionais. Quem são elas? Medline, PubMed, Scopus, Web of Science, Cochrane Library, na verdade, Sinahal, Pedro e outras mais, tá? Então, nas bases internacionais, é com essa estratégia que eu vou trabalhar, certo? E aí, além do Mesh e do Dex, nós temos também o Entry. Como eu falei, o Entry foi criado para indexar os documentos da base de dados Embase. E a Embase, ela é uma base de dados assinada pela Unesp para você. Então, se você estiver fora do campus, você precisa fazer o acesso remoto via VPN. Como eu disse, entre na página da biblioteca, configure o seu computador, né, pelo VPN da Unesp, ou pela rede CAF do portal de periódico CAPES. Onde eu encontro isso? Então, ou na página aqui da biblioteca, serviços físicos digitais, base de dados e outras fontes de informação, portal de periódico CAPES. Então, se eu estiver fora do campus, eu venho aqui, rede CAF, acesso CAF, coloco o nome da minha instituição, no nosso caso, Unesp, encontrei, clico nela, peço para enviar,
coloco o meu login sem o arroba, o login institucional, aquele que eu uso para entrar na central de acessos. Coloco a minha senha. E aí, perceba que aqui, perto do acesso CAF, está dizendo que você está acessando esse portal por Unesp. Então, tudo que a Unesp paga para a gente pode ser acessado remotamente dentro do portal de periódico CAPES. Se você não fizer isso e estiver fora do campus, ele vai dizer que você está acessando apenas o conteúdo gratuito. E outra coisa, de repente o seu amigo estuda na Unicamp, e aí você fala para ele, nossa, tem uma base de dados chamada Embase. Pode ser que ele não veja a base de dados Embase porque a Unicamp não assina para ele. Então, cada instituição assina um conteúdo dentro do portal de periódico CAPES que lhe interessa. Ou se, por exemplo, eu estudo numa faculdade de engenharia, e aí, qual o interesse dessa faculdade de assinar uma base das áreas médicas? Né? No caso da Embase, ela não assina. Então, cada universidade assina um conteúdo dentro do portal de periódico CAPES. E pode ser que o que você esteja vendo não seja o que o seu colega de outra instituição também vai ver. Mas nesse caso, a Embase é uma plataforma assinada pela Unesp e a gente vai encontrar ela aqui, tá? Então, vou em acesso CAF. Vou de novo, Unesp. Enviar. Entro com o meu login. E aí você vem aqui em acervo, lista de bases e coleções, digita Embase. Enviar. Clique em Embase Elsevier. E o descritor de ciências da saúde da Embase estará aqui, Entry. E nós vamos fazer do mesmo jeito. Vamos pegar o termo da nossa busca. Agora eu vou pesquisar biomarcadores e neoplasia coloretal. Então, eu vou fazer tudo de novo com todos os descritores da minha pesquisa. Então, eu coloco aqui. Quando eu coloco aqui, o Entry vai dizer para mim, use preferencialmente, que no caso é o termo favorito deles, ou termo controlado, biological marker. Lá na Europa, preferencialmente se pesquisa por biological marker. Eu clico no termo, então, sempre do que está aqui na frente, use. Se não aparecer use, é porque o termo é o que a gente está digitando mesmo, porque, como eu falei, o Embase, o Entry, ele foi embasado no MESH. Então, pode ser que ele traga os termos do MESH. Aí, aqui, eu vou copiar os sinônimos, quando houver. Copio, jogo no meu documento de texto, tá? E não posso esquecer de colocar as aspas duplas nos termos compostos, porque ele vai trazer com aspas simples. E o que não é composto, eu não preciso colocar. Tá? Aqui vai termo composto com aspas duplas. E aqui também, aspas duplas. E aqui, então, estão os sinônimos do Entry. Só que detalhe, para rodar na Embase, nós vamos manter os termos do MESH, ou seja, eu vou pegar biomarcas e vou lá no MESH e vou pegar todos os sinônimos ou variações que existem lá, coloco na minha estratégia e acrescento os termos do Entry. Não preciso colocar os descritores do MESH, porque senão vai ficar repetido. Então, no caso daqueles que eu copiei, eu só incluí o que está em laranja, que é biomarker. Os demais já estavam no MESH. E aí, o meu outro termo, né, que é neoplasia coloretal, eu fiz a mesma coisa. Fui lá, deixa eu pegar aqui. Então, tem que fazer com todos os termos da nossa pesquisa, termo a termo. Entry, digito ou colo, né? O termo aqui,
Deixa eu tirar a aspas que ele trouxe lá do documento. E ele está dizendo para mim que é para usar colorectal tumor. E de novo, eu vou copiar todos os sinônimos, se houver. Volto lá, coloco aqui, coloco aspas duplas em todos os termos compostos, coloco o or, né, o or já trouxe, mas coloco as aspas duplas em todos os termos e eu monto então a minha estratégia sem repetir os termos do MESH. Então, o que está em laranja são os termos que eu trouxe do Entry, que são os sinônimos desse termo lá. E com a nossa experiência aqui na biblioteca da Unesp de Rubião Júnior, quando a gente roda com os termos do Entry, nós temos encontrado muito mais resultados. Então, não deixe de colocar os termos do Entry para pesquisas na Embase. Então, até aqui, você aprendeu as definições sobre estratégia de busca, sobre os descritores da área da saúde, DEX, MESH e Entry, e como montar uma estratégia de busca para você recuperar o maior número de trabalhos, né, das principais bases de dados da área da saúde multidisciplinar. Agora, o que é extremamente importante para você aprender a pesquisar essa estratégia que você montou, faça a capacitação, pesquisa em base de dados na área da saúde, oferecido pela nossa biblioteca. Por quê? Antes o curso era junto, mas era muito denso. Então, a pedido dos nossos usuários, nossos alunos, nós dividimos o curso de estratégia de busca e depois pesquisas em base de dados. Então, não tem como, precisa fazer também pesquisas em base de dados para complementar o que você aprendeu aqui. Então, vai precisar pegar aquelas estratégias que eu montei e depois ir em cada base de dados nacional e internacional, colar lá e verificar quantos resultados você obteve, quantos artigos, quantos trabalhos com aquele assunto que você pesquisou, né, estão nas principais bases de dados da área da saúde e multidisciplinar. Eu espero que você tenha aprendido, aproveitado o curso. Até breve. Obrigada.